Olá, boa noite a todos do canal. Eu sou o Sidney. Hoje estou com 58 anos e o que vou relatar aqui é uma história que aconteceu com o meu pai, quando ele tinha seus 20 anos, isso no Espírito Santo. Pois bem, vamos ao relato. Meu pai me contou várias vezes uma história muito interessante, mas também muito assustadora, de um homem muito ganancioso. Meu pai contou que desde quando eles eram pequenos, que esse homem desde criança, ele sempre foi assim, muito ganancioso ao extremo. Tudo que as pessoas tinham, ele queria em dobro. E sempre falava que queria ser rico, queria ser milionário. Custe o que custar. E com o passar do tempo, ele foi ficando rapaz, só foi piorando. Era aquele cara que fazia de tudo para botar os outros para trás, para ele crescer na vida. Até que ele ficou com seus 30 anos de idade. E ele vendo ali que seus primos, seus irmãos, todo mundo era tudo bem de vida, tudo tinha uma profissão boa. E ele não tinha nada, porque só tinha muita ganância. Então, diz que uma certa noite de sexta-feira, ele procurou um homem que mexia com essas coisas. E diz que foram para uma encruzilhada bem longe. E ali fizeram tudo que tinha que fazer lá, um certo pacto lá. Diz que para ele ganhar muito dinheiro, ter fazenda, muitas riquezas, tudo que ele quisesse. Só que ele tinha que pagar o preço. Ele tinha que colocar o nome de alguma pessoa, coisas desse tipo para pagar o pacto, todos os anos. Senão coisa ruim vinha resolver com ele. E assim o tempo foi passando, conforme foi passando os meses, os anos, e aquele homem cada vez enricando mais. Depois de um ano aproximadamente, 2 anos por aí, aquele homem já era dono de fazendas. Ele tinha uma fazenda que só tinha milho plantado, era um milharal muito grande. Pois bem, quando chegava o final do ano, sempre ele pagava sua dívida com coisa ruim. Tudo certinho, coisa ruim pedia alguma coisa, ele ia lá e pagava. Até que chegou um certo ponto daquele homem estar tão rico, que não sabia mais onde colocar dinheiro e nem tantas terras que ele tinha. E diz que chegou o final de ano, ele ali muito ambicioso, estava muito rico. Diz que coisa ruim pediu para ele, que ele tinha que vender uma propriedade ali. Era um tipo de coisa lá. Tinha que vender uma propriedade dele que valia muito dinheiro. Esse era o tipo de pagamento. E comprar umas coisas lá que coisa ruim queria. Tipo essas oferendas, essas coisas assim. Só que ele muito ganancioso, sabia que a sua propriedade que ia vender valia milhões. Ele falou que não ia fazer isso não. Que não tava nem aí se coisa ruim gostava ou não. Que ele não ia vender, não ia perder dinheiro não. Então ele passou-se uns 2, 3 dias do contrato com coisa lá e nada dele pagar. Até que chegou, disse que uma noite de sexta-feira novamente. Aquele homem desde cedo ninguém avistou ele. Só falaram que ele tinha ido em direção à sua fazenda. Aquela dita fazenda que tinha um milharal muito grande. Muitas alquitares ali só de milho. Milho verde muito bonito. Diz que tinha visto ele indo para aquela fazenda meio assim estranho, meio agoniado. Não estava calmo que nem os outros dias. Como se algo tivesse tirando a paz dele. Então ele sempre teve muitos funcionários, 100 e poucos funcionários, para dar conta de toda a fazenda e tudo que ele tinha. E nessa noite de sexta-feira, por volta de umas 8h30 da noite, diz que ele estava muito, como se fosse aquelas pessoas desesperadas. Um dos seus caseiros avistou, diz que ele entrando naquele milharal correndo com as mãos na cabeça, como se tivesse alguém ali perturbando muito a vida dele. E passou-se mais uns 20 minutos, começou a se ouvir uns gritos de lamentação, um grito de desespero, como se alguém estivesse correndo atrás de alguém para fazer alguma coisa.
e só escutava aquela quebradeira de milho. Quando de repente, diz que alguns funcionários ali foram atrás para ajudar, para ver se tinha algum animal atacando ele, e perceberam que ele corria sozinho no meio daquele milharal, mas sempre falando que tinha uma coisa muito feia, muito diabólica correndo atrás dele, tentando matar ele com a faca. Mas na verdade era só ele, sozinho, só ele que estava vendo aquilo. E ele corria desesperado para lá e para cá. Até que quando as pessoas tentavam chegar perto dele, ele ia mais para longe. Até que teve uma hora que ele sumiu completamente naquele milharal, porque era muitas terras de só milho. Sumiu naquela escuridão do milharal. E só foram achar ele 2 dias depois. E quando acharam aquele homem, tava a coisa mais feia do mundo. Tava todo como se tivesse tipo os urubu picado ele inteiro, tivesse faltando pedaço. E o mais assustador não foi isso. O mais assustador é que as pessoas deixaram o corpo ali e foram tentar chamar a ambulância, as coisas. E quando voltaram para tentar levar ele numa espécie de maca até a saída da fazenda ali, só tava o lugar. Aquele homem tinha sumido completamente. E até hoje ninguém sabe onde está o paradeiro desse homem. Foi uma coisa sobrenatural. Como ele tinha feito o pacto com coisa ruim e não tinha pago a dívida, todo mundo ali tirou a conclusão que o coisa ruim levou ele de vez. E com certeza, até hoje ele está sofrendo e pagando o preço lá no inferno. Pois bem, é um relato, parece não ser muito assustador, mas do jeito que meu pai me contou, quem viveu nessa época, foi uma coisa diabólica, uma coisa que não desejo para ninguém. Por isso não seja ganancioso, se contente com o que você tem. Nunca vai querer fazer pacto com coisa ruim que se você não pagar, com certeza ele vem cobrar a dívida. Boa noite e até o próximo relato. Aí galerinha, fique aí com mais um super relato. Não esqueça de compartilhar, deixe seu like, ative o sininho de notificações para estar sempre aí atualizado nos relatos. Mais um super relato assustador nessa noite para vocês. Sempre que quiser mandar seu relato, aqui no e-mail ou no Instagram que está na descrição do canal, eu estarei contando com o maior prazer. Um abraço do lendasobrenaturais.28. Boa noite e até o próximo relato.